A paz do Senhor, estamos aqui para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Nós estamos estudando, finalzinho já, agora os dois últimos capítulos do Evangelho de Mateus. E nós estamos aqui terminando, e foi um grande aprendizado, glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, eu te dou graças por este momento, Senhor, que nós passamos aqui todo esse tempo aprendendo da Tua Palavra, te glorificando, Senhor, e dizendo que Tu és maravilhoso. Obrigado, Pai, por este aprendizado. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 27 do Evangelho de Mateus e 28. Aqui onde Jesus foi entregue a Pilatos, né? Jesus já havia sido traído, foi preso, agora ele chegou diante de Pilatos. Pilatos era o governador daquela época, né? Pilatos era o governador daquela época. E ele foi entregue a Pilatos para ser julgado, né? Ele foi entregue a Pilatos para ser julgado. Os judeus cabiam pedir pena de morte para Jesus. E os romanos cabiam executar Jesus. Pôncio Pilatos era governador romano. Na primeira etapa do julgamento romano, o magistrado ouviu as acusações. Pilatos estava ali e perguntou: escuta, por que vocês querem? Qual é a acusação que vocês têm contra Jesus? E ali eles inventaram várias narrativas, né? Várias narrativas para Jesus ser crucificado. Foi acusado e também ele tinha o direito de se defender. Pilatos deu a ele o direito de se defender. E Pilatos perguntou para ele: és tu o rei do judeu? E ele disse a Pilatos: tu o dizes. Apenas Jesus confirmou aquilo que Pilatos havia perguntado para ele. Ele não foi procurar defesa, mas ele confirmou que de fato ele era o rei dos judeus. Essa missão, ele veio para cumprir essa missão. Era o rei dos judeus. Jesus respondeu: tu o dizes muito bem. Naquela época, na Páscoa, era anistiado. Todo ano, na Páscoa, era anistiado um preso. Eles soltavam um preso. E tinha um preso ali para ser solto. Barrabás. Ia ser solto. Mas Pilatos, sabendo que Jesus não tinha culpa, Pilatos queria defender Jesus. Pilatos perguntou à multidão como estava para soltar Barrabás. Pilatos disse: escuta, a quem vocês quereis que solte? Jesus ou Barrabás? Um dos dois tinha que ser, Barrabás era para ser solto, porque ele foi anistiado. Todo tempo, todo ano na Páscoa tinha soltado um preso. E chegou a vez de Barrabás. E Pilatos queria fazer uma negociação para que soltasse Jesus e crucificasse a Barrabás. Mas a multidão gritava que não, que crucificasse Jesus e soltasse a Barrabás.
E assim foi feito. Pilatos lavou as mãos, num ato de covardia. Ele lavou as mãos, para como dizer assim, olha, eu lavo minhas mãos, não tenho nada com isso. Ele vai ser crucificado, mas eu não tenho nada com isso. Ele lavou as mãos dele, achando que através desse ato, ele seria inocentado, ele seria livre do sangue de Jesus. Mas Jesus foi entregue aos soldados. Não teve como, não teve defesa. Ele foi entregue aos soldados e Barrabás foi solto. E ali nós vemos que Jesus foi chicoteado, açoitado e levado até o Gólgota, para ali ser crucificado. O Gólgota era um lugar onde eles levavam aqueles malfeitores para ali serem mortos na cruz. Aquele lugar chamava Caveira. Era ali que eram executados os malfeitores na cruz. E Jesus foi entregue, foi preso ali na cruz, pregado na cruz, como um malfeitor. Por mim, por você, por toda a humanidade. Ele se fez maldito, sofreu as maiores humilhações para nos resgatar da condenação que estava sobre nós. E ali ele sofreu. Foi pregado ali naquela cruz, foi furado as suas mãos, os seus pés, o seu lado, verteu seu sangue ali por todos nós. Diz a Bíblia que depois que ele estava ali, que ele entregou a vida ao Pai, disse: está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquilo que nos impedia de ter acesso ao Santo dos Santos, falar com o Pai, foi abolido através da morte de Jesus. Agora já não existe mais. Nós temos o livre acesso para entrar no Santo dos Santos e falar com o Pai no momento que nós quisermos. Não precisa mais de sacerdote para entrar no Santo dos Santos. Jesus nos garantiu o livre acesso para chegarmos ao Santo dos Santos. Olha que coisa linda, maravilhosa, né? Nós temos o acesso ao Santo dos Santos através da morte de Jesus. Depois de tudo isso, que Jesus foi morto, entregou o seu espírito ao Pai, todos foram embora. Mas José de Arimateia, que também fazia parte do Sinédrio, estava ali, mas ele cria que Jesus era o Filho de Deus. Ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus para que fosse sepultado. Ele reconheceu que de fato Jesus era o Filho de Deus e que tinha que fazer algo. E ele foi lá, pediu ajuda e tiraram Jesus da cruz e levou para ser sepultado em uma tumba onde nunca foi usada. E ali foi sepultado. E os soldados, o sinédrio todo, lembraram que Jesus falava que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E o que aconteceu? Eles ficaram, falou: olha, o negócio é o seguinte, vamos lá, vamos fechar a tumba, vamos lacrar aquilo lá, porque ninguém vai abrir aquilo lá, e vamos pôr uns guardas lá na porta. Porque vai que os discípulos dele vai lá, rouba o corpo dele e depois fala que ele ressuscitou. E foram lá e fizeram.
fecharam a porta do túmulo, trancaram e puseram um guarda lá. Mas a porta da tumba não deteve, não reteve o Filho de Deus. No terceiro dia, a porta foi aberta e ele ressuscitou. Jesus não podia ter saído dali ressuscitado e a tumba ficar fechada como estava? Podia. Mas por que ele não fez? Porque ele queria que todos que chegassem ali visse a obra, o cumprimento da palavra que ele havia dito, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Porque se ele aparecesse aos discípulos ou a alguém e a porta do túmulo tivesse fechada, era motivo deles inventarem muita coisa a respeito de tudo. Mas Jesus deixou tudo livre para ser confirmado, que todos entrassem, olhassem e vissem que ele não estava mais ali. E foi isso que aconteceu. Os guardas estavam ali, mas a porta foi aberta, a pedra foi tirada, os lençóis ficaram ali, mas ele ressuscitou, ele não estava mais ali. E quando as mulheres chegaram no túmulo para fazer o seu trabalho ali, que era embalsamar o corpo de Jesus, limpar, perfumar, era o mestre. Elas andaram com ele, viram os milagres que ele fazia, elas o amavam. Mas quando elas chegaram lá, tiveram uma surpresa. Ali estava o anjo do Senhor. Perguntou para elas: a quem vocês buscais? A Jesus? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aí elas lembraram de tudo que ele havia dito para elas. E o anjo disse para as mulheres: vai lá e fala para os seus discípulos, os discípulos dele, que vá para a Galileia, porque ele vai se encontrar com todos eles lá. E elas foram apressadamente levar a notícia da ressurreição de Jesus. Ele não está mais morto, ele ressuscitou, o túmulo está lá, está aberto lá, só está os lençóis. Tinha um anjo lá e ele disse para nós que era para nós avisar vocês que ele não estava mais lá, que ele havia ressuscitado, mas que fosse para Galileia, porque lá ele ia encontrar com vocês. Olha que notícia. E assim foi. Aqui é a notícia da ressurreição de Jesus. E Jesus foi para Galileia e encontrou com seus discípulos, né? Comeu junto com eles, depois de ressuscitado. E Jesus comeu com eles, né? Jesus chegou e perguntou para eles: o que vocês têm para comer? Entendeu? Coisa linda. É isso, irmãos, que Mateus narrou em todo o seu evangelho, desde a sua genealogia até a ressurreição de Jesus. Nos outros evangelhos, Marcos, Lucas, João, eles vão falar sobre a subida de Jesus para o céu. Mateus narrou até aqui, onde Jesus foi para a Galileia encontrar com os seus discípulos, para que eles vissem que de fato não era somente as mulheres que estavam dando a notícia, uma notícia vaga. Não, ele havia ressuscitado. De fato, ele havia ressuscitado. Como ele sempre disse, que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Irmãs,
Irmãos, que Deus nos abençoe. Esse estudo foi muito rico. Eu aprendi muito, muito. E a partir da próxima segunda-feira, nós vamos dar início a um novo estudo do Evangelho de Marcos, que vai narrar a mesma história, mas com outras palavras, né? De uma outra forma, narrar nas palavras de Marcos, narrar a mesma história de Jesus, mas narrado por Marcos agora, porque cada um tinha o seu jeito de falar daquela história. Então Marcos começa a falar sobre tudo o que aconteceu com Jesus. Então, a partir da semana que vem, da próxima segunda-feira, nós vamos estudar o Evangelho de Marcos. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, se o Senhor permitir.